O Supremo está vivendo hoje uma crise para a qual nós não temos precedentes na história. Se nós fizermos um esforço de memória, talvez nós encontremos algum caso semelhante há aproximadamente 17 anos, mas mesmo assim numa proporção tão diferente que é difícil de a gente fazer comparações. E tudo isso envolvendo o caso do Banco Master, caso do INSS, as investigações em curso, inquérito de fake news e decisões controversas do ministro Alexandre de Moraes, assim como outras decisões de outros ministros em relação a tantos outros temas, como algumas do ministro Flávio Dino. A gente precisa discutir essa crise. Agora, antes de começarmos, se inscreva no canal, clique aqui no sininho e compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, para quem você conhece, para que esse conteúdo chegue mais longe. Aqui comigo está o Tomás Pereira. A gente vai fazer um episódio hoje diferente do Sem Precedentes. É um episódio em que nós vamos conversar porque eu, e imagino que o Tomás também esteja, um pouco assustado com a dimensão dessa crise, porque ela é realmente nova. Quando eu disse aqui na apresentação, Tomás, que talvez nós tivéssemos algo parecido há 17 anos, eu estava falando da presidência do ministro Gilmar Mendes, quando houve aquela decisão sobre a Operação Satyagraha, que investigava o banqueiro Daniel Dantas e outros agentes, em que o ministro Gilmar Mendes deu algumas decisões, envolvia também essa operação aquele delegado da Polícia Federal Protógenes, em que houve envolvimento de agentes da BIM nessa investigação, e aí por conta da decisão do ministro Gilmar Mendes, houve uma avalanche de notícias sobre o Supremo, críticas ao ministro pela sua decisão e uma certa desconfiança da motivação dessa decisão. Mas veja, se a gente não fizesse esse esforço de memória, a gente nem lembraria dessa decisão, e já faz muito tempo. E as outras crises que o Supremo enfrentou, né, Tomás, foram da relação com os outros poderes, com o Bolsonaro, com o Congresso Nacional. Agora nós estamos vendo uma crise sendo gestada dentro do tribunal pelas suas decisões e pela desconfiança cada vez maior que se tem em relação ao Supremo. Te parece a mesma coisa, Tomás? Como é que você está enxergando essa crise nova que nós estamos vivendo? Olá, Recondo. Você mencionou esse caso de tanto tempo atrás e eu falei pra você: "Nossa, eu não estava nem pensando nisso". E realmente tem coisas em comuns, né, tem decisões, digamos, que foram consideradas polêmicas na época em relação à operação, tem a questão com relação com bancos, tem também um elemento que você não mencionou, que era uma suspeita de que os próprios ministros do Supremo estavam sendo investigados, grampeados, né, esse tipo de coisa acontecendo, mostrando tipo um tipo de atrito institucional para além, digamos, de conflitos de competência, de discordância de decisões, passando para a ilegalidade mesmo, né, se você tiver realmente de fato um ministro supremo sendo grampeado, por exemplo, ou pelo menos a suspeita de ilegalidade, Lembra que né. fizeram varredura, inclusive, no gabinete do ministro Gilmar, para ver se tinha grampo e tal, e não tinha nada, no final das contas não tinha nada, mas de fato tinha todo esse clima em torno E já do caso. parecia, assim, no imaginário das pessoas aquela maleta que consegue para pegar de longe, isso começou a ser noticiado, só assim, falando sobre esse clima de suspeita. Você falou sobre a crise, né, uma coisa que eu estava pensando hoje, quando você falou sobre essa conversa, esse recurso vai sendo consumido, pra prejuízo da coletividade, Sem nenhum eh, controle, sem sem nenhum cálculo. controle. E na época que eu estava falando era desse sentimento de legitimidade do Supremo, né. Quando você tem muitos agentes atuando, de uma maneira que gera de maneira juntando todos os elementos pontuais, todas as atuações diferentes individuais, gera uma percepção coletiva, acho que primeiro de suspeita quanto às motivações, e também de descontrole, né. Me parece que hoje em dia, quando você conversa com as pessoas, quando as pessoas enfim, acho que tanto você como eu, com frequência as pessoas vêm falar com a gente, né, pessoas perguntar o que está acontecendo, né, perguntas muito simples às vezes, né, do tipo: "Pode? Isso? Isso como né, tá A certo? pior delas é aquela: que está Que acontecendo?". tá A acon pessoa o que tá estupefata, falando: acontecendo?". "Tanta coisa que está acontecendo". E eu acho que tem uma mistura de, desconfiança, né, as pessoas em geral não
muita gente hoje não enxerga para o Supremo sem imaginando que existem ali motivos ocultos, interesses, alianças, de todo tipo, pode Uhum. ser às vezes as pessoas imaginam que sejam, motivos, digamos, mais ou menos sinistros, digamos assim. Às vezes tem a ver com interesses, de fato, de relações específicas com partes ou com interesses financeiros de algum tipo, e às vezes pode ser ideológicos, de alianças, de crenças, de preferências, de na disputa política aquilo beneficia tal grupo, prejudica tal grupo, como se O fossem a mesmo, viu, atores. Tomás? O mesmo, falando de caso master, mesmo de entendimento de que a investigação deve ser mais ou menos exposta publicamente. Mesmo isso, também tem essa diferença de compreensão e às vezes até de proteção institucional também. Então, às vezes isso também está envolvido, né? Não é simplesmente interesse escuso nem político, às vezes é mesmo de estratégia jurídica. Mesmo de estratégia, mesmo de transparência. Uma coisa que foi muito Uhum. discutida nesse caso foi exatamente a transparência, né, o grau de sigilo inclusive já é a primeira notícia hoje, é exatamente a mudança do grau de sigilo da com a mudança de relator, a mudança de grau de sigilo do inquérito, né, pelo menos é isso que está sendo noticiado, o que mostra que as pessoas estão muito atentas a esse grau num grau de detalhe para esse tipo de coisa. E num contexto, elas então você tem esse elemento de desconfiança, com um elemento que parece ser de descontrole, né, as pessoas com frequência querem entender, de que medi em que medida os limites do regimento, dos códigos, de processo, do direito material, do direito penal, do direito processual, do direito civil, né, do direito material, digamos assim, e é claro da Constituição estão sendo ou não sendo, a capazes de limitar ou determinar ou explicar comportamentos, né, e o Supremo tem tido uma dificuldade de convencer as pessoas da sua própria limitação, e é um tema que a gente já falou muito aqui, o quanto isso é negativo em 2 sentidos. Isso é negativo, porque toda vez que o Supremo faz algo que as pessoas não conseguem entender por que que ele pode fazer aquilo, se de fato se justifica esse tipo de atuação, isso questiona aquele ato em si, né. Então, eh a gente pode falar de diversos temas aqui, mas, eh, tem uma discussão muito grande, muito relevante sobre o inquérito das fake news, a sua amplitude, tanto de coisa que foi determinado sobre ele, que inclusive entra no detalhe, não é só sobre a abertura desse inquérito, né, mas é o que que ele se tornou, o que que ele continua, que tipo de atos e decisões são tomadas neles, né, de maneira, hoje, tantos anos depois, e esse tipo de coisa. Mas também o outro lado disso é que toda vez que o Supremo toma esse tipo de atitude, decide casos ou dá decisões individuais específicas, né, às vezes são cautelares, às vezes são buscas e apreensões, às vezes são decisões pontuais, que as pessoas não conseguem se convencer de que elas estão justificadas pela Constituição ou pelo direito, de maneira mais específica, né, por normas infraconstitucionais, isso também cria um problema no Supremo toda vez que o Supremo se recusa a fazer algo. Toda vez que o Supremo fala: "Não, eu não posso fazer isso", as pessoas não acreditam, porque, ué, ontem mesmo você fez uma coisa que todo mundo também Vocês dizia que você não fazem tantas podia, coisas, né? você faz tanta coisa que todo mundo diz que vocês não podem, então como é que você vai me dizer que isso você faz porque você não pode? Fica cada vez mais um jogo que as pessoas simplesmente acham que você faz ou não faz só porque você não quer. O que de novo e uma coisa alimenta a outra, alimenta a suspeição, porque por que então você não quer? Se eu não acredito que você faz ou não faz porque você pode ou porque você precisa, mas sim porque você quer, então naturalmente qualquer tipo de discussão sobre o Supremo passa a ser sobre motivação, a motivação pessoal de por que que a pessoa naquele caso agiu daquela maneira. Que é inclusive o teor em geral de boa parte dos análises do Supremo hoje em dia, né, uma boa parte das pessoas que observando o Supremo, bem ou mal, às vezes, inclusive isso tem a ver com as pessoas justificadamente acharem que dá para explicar melhor assim do que de outro jeito, mas ela tem a ver geralmente com motivações, os desejos, os interesses, as crenças daqueles atores individuais relacionados às suas biografias ou às suas, né, às suas ideologias, ou então a estratégia, né, puramente estratégico.
fazendo isso porque está com medo de uma reação ou não pode fazer, eh, ou então ele está fazendo porque ele sente que ali que tal ator está fraco, que o Congresso Uhum. permite, que tal a gente e as coisas vão se explicando ou se justificando todas nesse tipo de diálogo. E de novo, o Supremo sai desse debate, eh, de uma maneira que ele é visto simplesmente como mais um ator político. E isso é ruim. O Supremo todas as vezes que o Supremo tenta, porque o Supremo ainda tenta dizer: "Não, eu não faço nada além do que a Constituição determina. Não, eu só faço isso porque é minha função". E a incapacidade do Supremo de convencer as pessoas disso é muito negativa. Agora com uma câmera bem melhor. Mas só voltando a esse ponto. Muitas vezes as pessoas me perguntam e eu digo: "Não, o Supremo não pode fazer isso". E vira e mexe o Supremo faz. E mesmo que a jurisprudência vá no sentido oposto, que o Código de Processo vá no sentido oposto, que o regimento vá no sentido oposto. As pessoas já cansaram de me ouvir falar isso, porque o Supremo pode fazer o que quiser, e é difícil você rebater. Só que nesse caso me parece que tem o agravante que, como nós temos no caso do Banco Master, por exemplo, suspeitas de envolvimento ou acusações que vão reverberar em cima do Supremo, em cima de ministros específicos, eu acho que se agrava, e é isso que nós temos de diferença. No caso daquele que eu mencionei lá de 17 anos atrás, ficou essa dúvida: tinha interesse, não tinha interesse do ministro Gilmar, ele queria proteger, não queria proteger. Óbvio que isso não foi adiante, né, não era essa a questão. Agora não, agora aparece um contrato, aparece uma suspeita, a imprensa mostra que tem interlocuções e interações entre banco e ministros, e aí eu acho que tem essa somatória que é explosiva, tanto na parte jurídica, de dizer: olha, o Supremo está fazendo o que quer, e aí acaba sendo visto, como você mencionou, como uma corte política, como alguém interessado. E acho que isso é muito novo. A gente não teve no passado decisões em que a imprensa ou mesmo a sociedade tenha dito: olha, o Supremo está querendo se defender ou tem envolvimento na investigação, ou no caso que está sendo investigado. Acho que o mais próximo, talvez, aí, também indo para um caso mais perto, tenha sido a Lava Jato com alguma coisa que apareceu aqui ou acolá. Mas eu acho que aí é um elemento novo que nessa soma, né, Tomás, é muito perigoso, né? Porque já não confia juridicamente no Supremo, vê como ator político. E um ator político que tem interesses em se blindar, isso é muito novo, isso é sem precedentes, né. Sim, e nesses casos recentes, né, como eu falei assim, percebe-se que essa desconfiança é recíproca, né, então se é verdade que a sociedade tem se demonstrado uma profunda desconfiança do Supremo, mesmo quem às vezes concorda pontualmente com o que é feito, né, as pessoas às vezes podem até achar que, né, aquela ação, aquela decisão foi feita, que foi feita precisava ser feita, ou que de fato ela é benéfica, né, pra enfim, para o nosso ambiente político ou para a nossa sociedade, enfim. Mas mesmo essas pessoas, em geral, o que você percebe às vezes, é menos digamos, uma compreensão de que está tudo certo, e mais às vezes não está exatamente certo, mas eu concordo com o resultado, né. Tanto é Falamos que a gente vê aqui, né. muito silenciamento, tanto é que a gente vê muito que as pessoas ficam É em verdade. silêncio. Não, nós falamos aqui, acho que Elas não foi conseguem defender, mas elas também não vão falar contra. então, nós aqui falamos acho que há 2 programas sobre a decisão do ministro Dino sobre os penduricalhos, e você mesmo falou: "Olha, no mérito eu acho que a gente não discorda, mas tem muitos problemas essa decisão". E realmente as pessoas começam a olhar só para o mérito quando concordam e esvazia um pouco o outro debate, né, o debate técnico e tal. E que é importante, de novo, volta à questão da legitimidade, a questão é que é esse tipo de, né, uma instituição que consegue convencer, eh, os cidadãos basicamente, né, todos nós, de que quando ela atua motivada por determinações legais e dentro dos limites processuais, ela isso é uma das digamos, uma das bases importantes da legitimidade da atuação do tribunal, né, e eu acho que é isso que a gente tem perdido, né, é por isso que, eh, tem algumas coisas, por exemplo, que fazem muita diferença. A percepção das pessoas sobre o tribunal muda muito, eh, se as decisões são tomadas de maneira colegiada, se você percebe que existe um consenso dentro do tribunal em relação àquilo.
Até porque certas, narrativas ou certas críticas, às vezes, são esvaziadas ou pelo menos enfraquecidas por esse tipo de discussão. Então, algo simples, né, toda vez que alguém pega e fala: "O ministro tal fez isso só porque isso é a favor de tal grupo Aham. político, daquele que foi que nomeou ele", toda vez que você mostra uma decisão unânime e fala: "Olha, meu amigo, veja essa decisão tem o apoio de ministros muito diferentes às vezes nas suas crenças sobre a própria função do direito, ou então com origens muito diferentes. Toda vez que você mostra sei lá, que um ministro que foi indicado pelo, Bolsonaro, e pelo Temer, e pela FHC, e pelo Lula, e pela Dilma concordam, isso esvazia, em certa medida, algumas dessas críticas. Não estou dizendo que só isso basta, mas esse é o tipo de coisa que faz diferença, né. Então, é complicado, por exemplo, quando, essa decisão recente do ministro Dino, que de novo, eu acho que a gente concorda no mérito, No mérito. que é importante, né, não é importante, se tem um Sim, tema tem sido adiado, que tem sido maltratado pela legislação e pelo Supremo há muito tempo, tem a ver com questões de, né, questões, digamos, de benefícios extrasalariais, penduricalhos, esse tipo de coisa, sabe, nenhuma dúvida sobre isso. Mas um tipo de discurso que apareceu na época, de novo, justo ou não, hein, eu não estou falando sobre isso, mas existe um discurso sobre como, na verdade, essa decisão tem um efeito negativo sobre o outro discurso que está ocorrendo em paralelo do ministro Fachin, em defesa de um código de ética, e que, na verdade, esse jogo, né, tem isso por trás. Bem, se você coloca isso como uma decisão colegiada, em que você tem o ministro Fachin ao lado, participando dessa decisão, tanto sobre o seu mérito, quanto o seu tempo, quanto isso é esvaziado, esse tipo de sim, análise, né. sim, sem dúvida. Eh, Mas mesmo assim eu ainda se podia falar sobre tentar tirar foco de algo, que é o que aconteceu de fato, tirar foco de outras crises e tal. Mas realmente, mesmo no mérito da própria decisão, já começam a surgir outros problemas. A mais recente decisão em cima dessa decisão, quer dizer, os congressos ou as assembleias legislativas, melhor dizendo, não podem votar nada sobre isso. Aí já é um passo a mais numa decisão que já era heterodoxa. Se soma isso decisões do ministro Alexandre se somam a isso decisões do ministro Alexandre agora, sobre as críticas à operação policial que foi feita contra auditores da Receita ou fiscais da Receita que acessaram dados de familiares. Novamente, as pessoas não olham para essa operação e dizem: "Não, o Supremo está combatendo uma ilegalidade". Elas estão dizendo: "Estão se protegendo". E de novo volta à questão da desconfiança, né, acho que esse é um bom tema que eu estava pensando nisso exatamente também quando eu falei, como o próprio Supremo parece não confiar, né. Por que que é o Supremo que está conduzindo isso? Eu fiquei lembrando de um caso, que é um caso até que você noticia, né, no seu livro, eh, que tem a ver com, eh, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, no caso em que o celular da, na época, Eh, primeira-dama, Marcela Temer, e eu fiquei pensando no seguinte, então a gen naque vamos pensar o que aconteceu. Então foi hackeado um celular da primeira-dama, certo? Isso aconteceu lá em São Paulo. Quem atuou nesse caso foi a Polícia Estadual do Estado de São Paulo. E, de fato, na época, o ministro Alexandre de Moraes era secretário de segurança e atuou nesse caso para garantir o sigilo, não teve vazamento, né, porque o medo era exatamente esse, né, que mesmo na atuação Ele policial era ele era tem ministro da vazamento. Justiça, mas como tinha sido secretário É, de segurança, ele conhecia todo mundo isso. da polícia. Ah, é verdade, ele já era ministro da Justiça, tem Exato. razão. Mas isso ocorreu lá, no âmbito Uhum. estadual, certo? E eu fiquei pensando nisso, assim, que em termos era o presidente da república, era a primeira dama do Brasil, não foi para o Supremo isso, certo? Então, assim, essa ideia de um foro, quase que um foro em vista da vítima e não de quem atuou, para proteger, relacionado às vezes a sigilos, a vazamentos e desconfiança, é algo que é novidade e que não se justifica, propriamente, né. Então, se você tem uma atuação, eh, de auditores
E pode ser que tenha mesmo. Deve ter Talvez tido, já tenha tivemos auditores já tivemos tantos casos assim, que a Corregedoria da Receita vai lá, abre processo e pune essas figuras em e partes resolve. específicos. E Exatamente, eventualmente, se tiver uma questão criminal, isso vai ser exato. resolvida Tantos já na houve, instância adequada, não é tantos casos já houve. fica uma situação que a gente tem hoje, falando de confiança, que é, você tem um ministro determinando busca e apreensão relacionada a vazamento, que afeta o próprio ministro, né, e a sua esposa, no caso específico. Então, é muito difícil as pessoas olharem para Mais isso. ainda, né, Tomás, como você estava falando aqui antes, no inquérito que é para investigar fake news, de alguma coisa que o próprio, por exemplo, presidente da Unafisco criticou, que não é uma fake news, em cima de fatos, por exemplo, que não foram negados. Uma crítica, inclusive, do presidente da Unafisco, que se a gente ouve a entrevista, muitíssimo ponderada, inclusive, lembrando casos passados e se questionando: olha, isso é uma questão criminal? No passado se resolveu isso de outra maneira. Uma entrevista absolutamente ponderada dele. E aí vem o Supremo atuando, novamente, diante de acusações, por exemplo, de afirmações de que a esposa do ministro tinha um contrato milionário no caso Master, ou com o Banco Master. E aí, por isso que eu estou dizendo, essa é uma crise que ela não é de fora para dentro, ela está dentro do tribunal. E acho que isso é uma novidade. E e mostra de novo uma desconfiança geral e voltando a esse inquérito, se você for pensar, originalmente esse inquérito, por mais polêmico que ele fosse, ele você conseguia entender mais ou menos o objetivo dele na época, né, você fala assim: "Olha, o E nós tribunal", falamos da heterodoxia dele, né, só para lembrar, quando ele foi quando ele foi aberto, nós aberto, falamos aqui. sobre como existia uma interpretação do regimento que era expansiva e estranha, né, que ela, basicamente, né, o que acontecia na época é que existia uma previsão específica no Regimento Supremo que crimes cometidos no tribunal, era possível que o inquérito fosse conduzido pelo próprio tribunal. E consegue-se entender o motivo disso, né, tinha a ver com, poxa, se cometer um crime dentro do Supremo, isso pode significar que você vai ter, sei lá, busca e apreensão dentro de gabinete de um ministro, e lá tem informações sigilosas, esse tipo de coisa. Então tinha uma condução, basicamente, que tinha a ver com o local, né. Esses crimes são cometidos virtualmente, então já tem uma expansão dizer que os crimes cometidos Exatamente. virtualmente contra o Supremo são cometidos como se fossem no E Supremo. conta Então, parentes do Supremo. e que foi basicamente um pulo entre crime cometido no Supremo, no prédio, para crime cometido contra o Supremo. Mesmo nesse caso, isso tinha uma lógica de se dizer que a polícia, na época, não estava atuando adequadamente, as instituições não estavam atuando adequadamente diante de ameaças reais, falava-se inclusive em ameaças organizadas. Então, se você olhasse para aquilo, né, na medida em que se justificava, assim, já era uma interpretação expansiva, mas ela era uma interpretação expansiva que falava sobre a necessidade da instituição se defender diante de ataques que ela estava recebendo e que outras instituições não estavam atuando adequadamente para proteger o tribunal desses ataques, que seriam ataques que tinham a ver, de novo, que era das fake news. Imaginava-se uma rede de produção e disseminação e financiamento dessa produção e disseminação. Então, que teria, basicamente, pessoas que estavam financiando a produção e a divulgação dessas informações falsas contra o tribunal, que estariam minando a legitimidade do tribunal. O que acontece num caso, como o que a gente está vendo agora, não é exatamente o que está acontecendo. O que a gente vê, Não, tá pelo menos longe até onde disso. eu sei, né, de novo, de tudo que a gente leu sobre isso, não existe, por exemplo, uma negação, né, não tem se negado que alguns dos fatos que têm sido trazidos como sendo problemáticos em relação ao Supremo sejam falsos, né. Se existe, você pode dizer que eles estão sendo interpretados de maneira injusta, que eles estão sendo interpretados de maneira equivocada, mas Aham. daí é no espaço público que você vai debater isso e você vai tentar convencer as pessoas de que está tudo bem. É, isso é diferente. Agora, isso significa que pode ter vazamento ou que o auditor da Polícia Federal pode, Da se Receita, valer do é. seu da Receita pode se valer disso para, claro que não. Mas isso significa que vai ser o próprio tribunal, no âmbito de um inquérito das fake news, Criminal. que vai atuar para investigar isso, é isso que está um clima de desconfiança e um clima em que os limites que parecem ser processuais e procedimentais e legais para certas atuações são deixados de lado, né, em nome de um grande pragmatismo.
É, de um pragmatismo que não é mais, Tomás, como durante o governo Bolsonaro, de proteção institucional. Gera essa desconfiança das pessoas e não tem como voltar mais atrás, de que é proteção pessoal. E eu acho que o tribunal não está fazendo um trabalho para, responder a isso. Pelo contrário, os ministros estão acelerando. E eu até ia te perguntar aqui para a gente caminhar para o final, o que que, diante de uma crise dessas, que é sem precedentes, com uma ameaça que nós sabemos que existe de, numa próxima legislatura, impeachment de ministros do Supremo, essa fragilização do tribunal e com a possibilidade de informações chegarem ao tribunal sobre ministros do Supremo, o que que dá para se fazer em relação a isso? Eu até penso que o ministro Edson Fachin, se tinha a ilusão de que conseguiria comandar o tribunal nesse nível de fragmentação e nesse nível de desconfiança, eu acho que ele é absolutamente ingovernável. Acho que não tem nenhum presidente que conseguiria colocar um pouco de ordem nessa casa para liderar o colegiado. Acho que agora estamos naquele cenário de cada um por si, diante de uma crise que só se avolume e ganha novos capítulos. Mas o que que dá para fazer, Tomás? Fazer basicamente o que a gente tem falado faz tempo, né, que seria, o tribunal atuar de maneira colegiada, de maneira, coordenada, né, dentro de limites claros processuais. Acho que todas as coisas ajudariam o tribunal a convencer a população A gente fala de de código de ética, né, mas o limite processual já estava bom, né? sim, agora digamos assim, até em termos de estratégia de comunicação, né, como cada ministro fala uma coisa, fala na imprensa, abre uma frente nova, em que resolve atuar, esse tipo de atuação do tribunal fragmenta, volta à questão que tá falando isso, a boa vontade e a da população em relação ao tribunal vai sendo esgarçada, né. Todo mundo tem um caso ou um exemplo de atuação do tribunal nos últimos tempos que poderia dizer que foi absurda, né. As pessoas vão escolher, dependendo de que lado, eh, você está no debate político, talvez você escolha um caso mais de um tipo do que Uhum. de outro, Mas né. todo mundo tem um. Todo mundo tem eu não digo assim, um que é um que se a gente conversar dá para explicar, um que a gente fala assim: "Realmente, eu não tenho explicação para te dar sobre isso em termos legais, eu posso te dizer por que que nesse caso específico o tribunal atuou dessa maneira", mas e eu acho que isso é um problema. É interessante até você pensar que, às vezes, o tribunal tem navegado, acho que às vezes, uma linha que é uma linha difícil, que é quando, uma das diversas teorias sobre como que um tribunal consegue, né, como que uma corte constitucional, uma Suprema Corte consegue atuar decidindo casos que afetam de maneira tão relevante interesses políticos e agentes políticos, diferentes no longo prazo, sem ser, digamos, destruído, né, por esse embate, né, sem se tornar um alvo de ataque de todas as instituições. E tem alguns tipos de explicações. Às vezes o tribunal, às vezes há tribunais que, às vezes, em geral, não decidem de maneira absoluta, nem a favor de um, nem a favor de B, eles tentam dar decisões medianas, que às vezes mostram que, por mais que eles decidam contra uma das partes, eles ainda ouviram seus argumentos, consideraram, decidiram, né, não deram uma decisão mais contrária possível, minimizaram seja nos seus efeitos, seja na decisão em si, aquela decisão, ou então às vezes isso é explicado por uma questão de tempo, né, a parte que perde hoje aceita o resultado, porque ela sabe que amanhã ela pode ganhar, e ela aceita o resultado, porque amanhã ela sabe que ela, sabendo que talvez ela ganha, mas sabendo que um dia ela vai perder, e o tribunal vai ganhando o apoio da população e dos atores políticos, atuando de maneira que mostrando que todo mundo às vezes ganha, todo mundo às vezes perde, o que também mostra um certo grau de imparcialidade, né. Agora, para isso funcionar, volta a questão, você tem que convencer minimamente de que as suas decisões estão sendo tomadas dentro do direito, porque isso gera previsibilidade, então a pessoa é capaz de falar: "Realmente, eu perdi nesse caso, mas tudo bem, eu entendi que a regra é essa, então todo mundo que vier pedir algo parecido, inclusive as pessoas, meus adversários políticos, se vierem, eles também vão tomar não num caso desse, e vice-versa, né. Eu ganhei, Exatamente. mas eu também vou aceitar quando o meu adversário político vier aqui e levar um sim.
o tribunal não tem conseguido convencer as pessoas de que é o direito que delimita isso, né, ou então de que seus próprios precedentes servem de maneira que permite esse tipo de previsibilidade. E isso gera um problema que, em vez da dissatisfação pontual, digamos assim, gerar quase que o efeito contrário que seria, né, que seria como ela é pontual, ela faz com que ela converge numa aceitação de que o tribunal vai decidir contra você de vez em quando e que está tudo bem, você pode ter uma dissatisfação, uma convergência de satisfações que gera uma convergência contra o tribunal em determinado momento. E eu acho que é esse o risco que o E tribunal nós estamos tem vivendo isso, né. navegado, né. Nós estamos Eh vivendo isso. A gente saiu de um momento em que havia pelo menos uma parte da sociedade que defendia as decisões do tribunal, parte inclusive do sistema jurídico, da academia, etcétera, compreendia o que o Supremo estava fazendo, para uma quase maioria no sentido ou quase, eu vou falar unanimidade, mas a gente sabe que não. Mas numa convergência de crítica ao tribunal, porque os fatos vão se somando e vão desagradando a absolutamente todos os espectros da sociedade, ideológicos, de academia, do direito, da imprensa. A gente está vendo uma união, uma tempestade perfeita para o Supremo. Sim, que foi eu lembro na época que a gente falar sobre isso, que eu falei, eu acho que ela inclusive foi adiada. Na minha do que a gente tem analisado nos últimos tempos, eu tenho a impressão, e daí eu não sei se você concorda, mas a minha impressão analisando o Supremo nos últimos anos, é que o Supremo quase que teve uma sorte na atuação errática e problemática do governo federal na crise da Covid. Esse foi um momento que eu acho que o tribunal conseguiu atuar, aparecer para a sociedade, como se ele estivesse atuando de maneira colegiada, dando respostas rápidas e racionais para um problema que afetava todo mundo. Empoderando, inclusive, atuando lá do Congresso contra um presidente que estava tomando medidas ou deixando de tomar medidas, que tinham um efeito gigantesco na saúde da população e da economia, né, nas 2 coisas, com prefeitos, empoderando governadores, empoderando prefeitos, e isso foi um momento em que o tribunal, eu acho que pensando assim, a gente falou sobre como essas atuações individuais vão sacrificando a legitimidade do tribunal, e como é difícil o tribunal construir legitimidade pública, né, construir um sentimento de que as pessoas olham para o tribunal pensando: "Nossa, essa é uma instituição importante que atua". E eu acho que nos últimos anos teve 2 casos que geraram esse tipo de apoio. O primeiro acho que foi o Covid. A atuação na Covid, sem dúvida nenhuma, foi importantíssima. E eu acho que pelo menos para uma boa parte da população, não para todo mundo evidentemente, a atuação do Supremo diante dos ataques do bolsonarismo e da crise, da tentativa de golpe, também é algo que construiu, que mostrou um tribunal atuante, que tomou uma medida relevantíssima para proteger a nossa democracia. Agora, isso não significa que qualquer coisa pode ser justificada a partir dessas 2 atuações, pelo contrário, se você consegue a duras penas, às vezes, construir esse tipo de apoio, desperdiçá-lo é um problema, porque como é que você vai construir de novo? Né, os 2 exemplos que eu estou dando me parecem que são 2 exemplos em que, eh, precisou de um fato horrível, péssimo, externo, que aconteceu Externo, e ao qual o exatamente. tribunal conseguiu reagir de maneira coordenada e competente. Podia não ter conseguido, né, Uhum. e conseguiu. Não dá para o tribunal depender de crises externas, na qual ele mostre que ele é relevante, para ele conseguir construir a sua legitimidade. A sua legitimidade deveria, em alguma medida, por mais que ela possa ser aumentada por esse tipo de atuação excepcional, ela tem que ser construída ou preservada na sua atuação do dia a dia. E é isso que eu acho que a gente não tem tido, né. A gente tem tido problemas, nesse dia a dia do tribunal. Tomás, obrigado. Voltamos semana que vem para falar um pouco mais de Supremo e vamos ver até onde vai essa crise. Não quero ser fatalista aqui, mas acompanhando o Supremo há tanto tempo, eu nunca tinha visto nada parecido. Vamos ver para onde isso caminha. Obrigado, viu? Até semana que vem. Zarabatana. Zarabatana.